Olá, professor, tudo bem? Olá, como vai, Daniele? Tudo bem? Como vai, professor? É um grande prazer recebê-lo aqui na Obrigado. nossa live. Muito obrigado. É um Imagina. prazer para mim também estar aqui com vocês. Eu estava acompanhando agora seu início, quando você dizia do Dia do Livro. E eu queria dizer a todos, em primeiro lugar, que o livro para mim sempre foi um excelente companheiro de trabalho, de estudo. E hoje é um dia especial, porque afinal de contas a gente conta com o livro para aumentar os nossos conhecimentos, para fazer nossos concursos, para ter nossa vida profissional, porque o operador do direito trabalha muito com o livro. Né? Basicamente, é o seu instrumento de trabalho, como o bisturi é para o médico, né? A calculadora pode ser para o engenheiro, né? O livro é para nós um instrumento muito importante de trabalho. E eu hoje quero comemorar junto com vocês o Dia do Livro. Bom, o professor Nucci, ele dispensa apresentações, né? Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mestre, doutor, livre-docente e professor da PUC. É uma das maiores referências que a gente tem tanto em direito penal quanto em processo penal. E ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre o processo penal nesse período de pandemia, né? Explicar para a gente um pouquinho quais são as medidas que foram adotadas, o que a gente tem de diferente agora nesse período. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento aí diferenciado, Sim, né, professor? sim, sem dúvida. Eu queria começar dizendo a vocês todos que o momento é difícil, né, para todos nós. Os tribunais estão parados, pelo menos em atitudes e atos físicos, né, de contato pessoal, mas também queria dizer a vocês que nós estamos trabalhando, né, nós estamos produzindo. Nós continuamos analisando habeas corpus, continuamos analisando apelações, continuamos analisando casos de réus presos. O Tribunal de São Paulo, pelo menos com certeza, tem o julgamento virtual, quer dizer, que nós votamos como o Supremo faz, né, virtualmente, e os processos não estão parados, os processos estão andando para o bem não só dos advogados, mas sobretudo dos réus que precisam dessa tutela jurisdicional. Então, mesmo em face dessa pandemia, nós estamos atuando. É? E eu espero que os outros tribunais estejam realmente fazendo a mesma coisa, o que significa, portanto, que nós precisamos ter um maior conhecimento, não é, do que está acontecendo hoje juridicamente, tanto na lei processual penal quanto nas recomendações que o Conselho Nacional de Justiça está fazendo, não é, para melhorar a situação dos cárceres, né, das pessoas que estão presas, não é, isto fundamentalmente. Então eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, se me permitir, Claro. que nós tivemos uma modificação legislativa recente, que entrou em vigor em janeiro, da Lei 13.964, no final do ano passado, que mexeu com vários aspectos, tanto de penal, processo penal, execução penal, como leis especiais. E eu costumo dizer, como também expliquei no meu pacote anticrime comentado, que, na verdade, houve, sem dúvida, um recrudescimento das penas, houve também um pouco mais de rigidez, vamos dizer assim, na área penal. E um pouco na execução penal, com o RDD, né, o regime disciplinar diferenciado, e também a progressão com valores diferenciados. Mas na área de processo penal, que é justamente o nosso tema de hoje, houve uma liberalização. Né? O processo penal se tornou, com essa nova lei, mais democrático. E é isso que eu queria mostrar a vocês, frisar a todos os ouvintes, aqueles que se interessam especialmente por essa área, para aproveitarmos esse momento e usarmos os novos dispositivos. Então vejam, eu quero fazer um apanhado geral. Olha, em primeiro lugar, a prisão preventiva,
e as medidas cautelares alternativas não podem ser mais decretadas de ofício pelo juiz. Mudou. Agora só requerimento das partes ou por representação da autoridade policial. Uma outra coisa que muitas vezes passa desapercebida é que nós temos na nova legislação processual penal uma exigência muito clara de motivação para a prisão cautelar. E eu diria mais, uma dupla motivação. O legislador coloca agora no texto legal sempre dois verbos: justificar, fundamentar. Ou ele coloca motivar e fundamentar. Quer dizer, não coloca apenas um. E por que isso? Porque num dos dispositivos ele vai mostrar que justificar e fundamentar, não é, tem dois enfoques. A ideia é obrigar o juiz a mostrar o seu raciocínio lógico para chegar àquela decisão de necessidade absoluta da prisão cautelar. Então, por que o juiz chegou a essa conclusão? Quer dizer, quais foram os mecanismos que ele percorreu na sua mente, no seu raciocínio, para chegar àquela conclusão? E, num segundo momento, ele precisa mostrar os dados concretos dos autos. Ou seja, não basta mais dizer, hipoteticamente, roubo é um crime grave, então decreto a preventiva. O que era comum se fazer, não se pode mais fazer. Essa é uma fundamentação inidônea. Então, há uma dupla fundamentação que mostra o raciocínio do juiz, que não pode ser esse, abstrato, roubo é crime grave, logo prisão preventiva. Ele tem que dizer, roubo é um grave, agora hediondo, o autor praticou um crime de roubo, qualificado pelo emprego de uma arma. Por isso, parte 1, vou a parte 2 mostrar nos autos, nas provas dos autos, a parte concreta. Ele fez isso, 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 e, portanto, o roubo, neste caso, é concretamente grave. Então, vou decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal, porque há provas de que ele fugiu ou pretende fugir, para conveniência da instrução, porque realmente há provas aqui nos autos de que ele ameaçou uma testemunha. Então nós temos que explorar isso. É importante que o advogado, na minha visão pelo menos, mostre ao juiz e ao tribunal essa dupla fundamentação, se existiu ou não, mostrando como não é idônea uma fundamentação. Então, todos aqueles requisitos vão ser explorados na hora do advogado pleitear a liberdade, pleitear o relaxamento de uma prisão, enfim, seja o que for. Uma outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que ficou bem claro, muito claro, que a prisão cautelar, a prisão preventiva, é subsidiária. Ela é a última ratio, ou seja, ela é a última opção. Se houver uma prisão em flagrante, primeiro passo, medidas cautelares alternativas. Não é possível garantir uma liberdade provisória com essas medidas, então podemos pensar na conversão para prisão preventiva, mas ela tem caráter subsidiário. Ela não pode ser a primeira opção do juiz. Isso também precisa ser explorado. Porque está em consonância, veja, com a recomendação do CNJ, não é? Na recomendação 62 deste ano, em relação à pandemia do coronavírus, que as medidas cautelares de restrição à liberdade sejam a última opção. Então, unindo a recomendação, que não é uma lei, mas é uma recomendação, juntamente com a jurisprudência favorável do Supremo Tribunal Federal, também do Superior Tribunal de Justiça, nós temos que pensar
que a prisão preventiva precisa ser decretada em último caso. Não é a primeira opção. Uma outra coisa que eu levantei é que, pela primeira vez, nós colocamos claramente na lei a obrigatoriedade da audiência de custódia, que não tínhamos. Nós tínhamos audiência de custódia por determinação do Conselho Nacional de Justiça e tínhamos por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal num julgamento que ele realizou em relação às condições carcerárias. O Supremo disse, olha, é preciso começar fazendo audiência de custódia. Então nós temos esse respaldo para a audiência. Mas agora entrou na lei. Tanto no artigo 287 quanto no artigo 310, nós temos aí a obrigatoriedade da audiência de custódia, que precisa ser realizada em até 24 horas depois da prisão preventiva, da prisão em flagrante. Anoto para vocês também que, aí nesse ponto a ser explorado, na prisão preventiva criou-se um novo requisito, mas que, com a devida vênia, é um requisito que não tem razão de ser. O requisito diz que pode-se decretar uma prisão preventiva pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Mas é completamente vago isso, não? O que é o estado de liberdade do imputado? É um perigo. Quer dizer, ele está em liberdade, coloca a sociedade em perigo, então nós temos que, na verdade, nos reportar aos outros requisitos da preventiva. Quer dizer, há uma garantia da ordem pública, aí você pode dizer que a soltura, o estado de liberdade, é prejudicial à sociedade. Há uma garantia da ordem econômica, há uma necessidade de aplicação da lei penal, há uma necessidade de conveniência da instrução, tudo bem. O estado de liberdade pode prejudicar isso. Agora, não tem como classificar, né, a periculosidade de um sujeito em liberdade por si só. É impossível. Quer dizer, então esse novo requisito, que vem no finalzinho do artigo 312, ou ele é inaplicável, ou ele tem que se casar com os requisitos já conhecidos. Portanto, não houve uma inovação prejudicial, a meu ver, pelo menos, em relação ao acusado. Eu não tenho visto argumentos em tribunais dizendo que vai manter a preventiva pelo estado perigoso de liberdade do acusado. Não. Tem-se processualmente favorável. O próprio Supremo Tribunal Federal voltou atrás naquela decisão de prisão após segundo grau. Então hoje nós temos a jurisprudência no STF firmada de que não se cumpre pena depois do acórdão de segundo grau. Então essa é mais uma situação favorável à época de pandemia, quer dizer, havendo os julgamentos que estão acontecendo, como eu disse, virtualmente nos tribunais, o fato de haver esse julgamento não provoca a prisão automática. E agora, logicamente, nós precisamos pensar no seguinte: com todas essas modificações, repito, na maioria favoráveis a um processo penal mais democrático, né, onde se reserva a prisão cautelar como uma última opção, vem o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em face da pandemia, e recomenda, né, que os juízes reavaliem a necessidade das prisões cautelares. Né. Invoca até o artigo 316, que eu sou obrigado a dizer a vocês, na verdade, o artigo 316 que está no Código de Processo Penal é um artigo que não diz respeito exclusivamente à pandemia, mas diz respeito a qualquer momento que o juiz perceber a necessidade de reavaliar a prisão preventiva colocando o acusado em liberdade, ele pode fazer. Aliás, nesse caso, inclusive de ofício. O juiz não pode prender de ofício, mas ele pode soltar de ofício. Então a recomendação do CNJ é: juízes, reavaliem a necessidade dessa prisão cautelar, para que os cárceres não fiquem cheios. Eu sou obrigado também a dizer a vocês,
já que estamos falando num momento mais delicado do que o normal, que é a pandemia, o nosso sistema carcerário já precisaria ter sido mudado e reformulado há muito tempo. Então nós estamos correndo agora, não é, atrás do prejuízo. Porque o regime fechado está superlotado na maior parte do Brasil. O regime semiaberto, quando existe, também está superlotado. O regime aberto nem existe. Já é prisão, albergue domiciliar na imensa maioria do Brasil. Então, o nosso sistema já está complicado, né? Já está cheio de falhas. Quando chega uma pandemia, como aconteceu agora, não é? Como é que nós vamos resolver a situação da noite para o dia? É quase impossível. Quer dizer, se pensarmos que no sistema fechado existem só presos cautelares inevitáveis, autores de crimes violentos, reincidentes, autores de crimes hediondos graves, contra crianças, contra a mulher, enfim, muito bem. Nós temos uma solução, temos que encarar sob um ponto de vista. Se olharmos para o sistema fechado e percebemos prisões cautelares de furtadores, pessoas primárias, sem antecedentes, pequeno traficante, uma receptação, crimes não violentos, enfim, é outra visão. Então, creio eu que os juízes precisam dividir a prisão cautelar hoje do sistema, que é um sistema fechado, né? Está no sistema fechado, em dois ângulos. Aqueles que não dá para soltar e aqueles que efetivamente podem ser colocados em liberdade, normalmente nessa situação de pandemia, para que não haja o contágio, para que não prejudique mais ainda a situação carcerária. Essa é uma parte. Agora, e o que fazer com aqueles que estão presos no fechado, cautelarmente, mas que não dá para soltar? Bom, aí nós precisaríamos do empenho do poder público de levar para o cárcere, seja como for, né, as condições mínimas de higiene, as condições mínimas para os agentes de segurança, de proteção. Não há como remediar da noite para o dia, como eu disse, se um sistema está lotado. Quer dizer, já teríamos que ter aberto vagas novas há muito tempo. Como que nós vamos em fase de recessão da economia, de pessoas honestas que estão sem trabalhar e, portanto, fazem parte de um mercado informal, hoje necessitado de ajuda do governo? Como é que nós vamos pensar, em sã consciência, né, em aumentar as vagas do regime fechado agora? Agora não vai ser possível. Então nós estamos numa situação, eu diria, bem complicada no tocante aos presos cautelares que não têm condições de ser colocados em liberdade. Porque o Supremo também, e mesmo a recomendação do CNJ, né, faz uma cautela, coloca uma cautela para os crimes violentos, hediondos, enfim, naqueles crimes graves. Não é uma recomendação de abrir a porta do presídio e soltar todo mundo. Por isso, o que os juízes, a meu ver, precisariam ver, enxergar, é dividir os cautelares nos que podem ser colocados em liberdade e os que não podem. Eu recebi o habeas corpus outro dia de um preso condenado a mais de 100 anos de reclusão por homicídio, tá? Cumprindo em regime fechado, decisão com trânsito em julgado dos crimes que ele cometeu. Eu não tenho condições, não é, como desembargador, de conceder uma ordem, não é, para soltar um indivíduo desse em prisão domiciliar. É um indivíduo perigoso, é um homicida, não é, com mais de 100 anos de cadeia, transitado em julgado a pena. Então, veja, isso não está no nosso ambiente. Não é? Quer dizer, infelizmente, nós não temos como resolver agora. Tá? Nós temos que esperar. Nós temos que contar com o poder público atuando dentro do presídio, não é, para garantir um mínimo, não é, de
higienização, asepsia, enfim, e até apoio a eventuais contaminados pelo coronavírus. Tirando então essa parte cautelar, que é possível de ser explorada, repito, com as novas leis processuais penais mais benéficas para os presos em regime cautelar, em prisão preventiva, quer dizer, os advogados podem explorar isso com mais eficiência, sensibilizar os magistrados para essa posição, essa possibilidade. Bom, vamos agora pensar, né, a recomendação do CNJ, além da reavaliação das prisões provisórias, nesse âmbito que eu já descrevi agora, nós temos, aí é possível de ser feito, né, a suspensão do dever de apresentação dos presos nos fóruns, sei lá, para suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, regime aberto que tem que aparecer no fórum para justificar as atividades, isso pode ser suspenso. Então, essa recomendação eu acho até tranquila de ser tomada. Há também aquela recomendação, né, do magistrado justificar a prisão, veja, uma novidade importante, a cada 90 dias. Então, não se pode ter prisão cautelar por mais de 90 dias sem uma expressa fundamentação. Então, essas recomendações todas, o juiz pode colocar em execução, pode colocar, não é, nos seus processos, porque não vai ter grande alteração do ambiente legal. Se nós pensarmos aí, por outro lado, no âmbito da execução penal, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Porque, como eu disse a vocês, o indivíduo no regime fechado, com uma pena muito grande a cumprir, não vai ser liberado assim com essa facilidade, porque, bem ou mal, ele não tem condições de ficar em liberdade, ele não tem condições de ficar em prisão domiciliar. Uma das coisas que o próprio Supremo Tribunal Federal já analisou é que colocar presos em prisão domiciliar de maneira, assim, a bel prazer, pode ser prejudicial à própria família, né, que vai ter que custear o preso, que vai ter que dar para ele toda uma alimentação, que hoje está difícil até para a família que está em liberdade. Então você imagina colocar um preso que tem comida na cadeia, tem assistência na cadeia, colocar na casa dele. Se a família já não tem o que comer, e aí o preso vai ser mais uma boca, não é isso? Mais um problema. Então tudo isso é preciso ser pensado com calma. Não adianta nós sairmos correndo para tomar uma medida. Na execução, o próprio CNJ não coloca o regime fechado como primeira bandeira, não. Ele se volta, basicamente, aos regimes semiaberto e aberto. Então, se existe uma superlotação no semiaberto, uma das soluções recomendadas, que está de acordo com a súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, é libertar o preso concedendo a chamada saída antecipada por monitoramento eletrônico. Essa é a posição de recomendação e que bate com a súmula 56, certo? O que nós vamos fazer se essa tornozeleira, não existe? Como que eu vou colocar o indivíduo em semiaberto sem tornozeleira? Então eu teria que colocá-lo em liberdade. O 318 do Código de Processo Penal, que poderia até ser aplicado por analogia em bonam partem nesta pandemia, diz respeito à prisão cautelar, mas não à prisão definitiva. Então quem está em semiaberto, a única fórmula proposta para saída antecipada é com monitoramento eletrônico, como acontece com uma saída temporária.
pode ser monitorado o preso, então eu daria uma saída antecipada com monitoramento. Mas eu dependeria que o Estado desse as condições para o monitoramento. Sem as condições para o monitoramento, como é que eu coloco em liberdade? O indivíduo do semiaberto, em liberdade, sem monitoramento, ele fica completamente livre, né? Sem nenhum tipo de fiscalização, o que também não é o ideal. Porque ele pode nem cumprir a quarentena. Se eu não tenho fiscalização, quem garante que ele vai ficar em casa? Quem garante que ele vai ficar em reclusão, em quarentena? Ninguém. Por outro lado, né, nessa época, nós temos que pensar que o preso em regime aberto já está na casa dele. Na imensa maioria do Brasil, porque é a prisão albergue domiciliar. Então, não há o que fazer, o juiz vai fazer o quê? Ele está no regime aberto, já está na casa dele, provavelmente sem fiscalização, que é o sistema que já existe. Então, para quem está em aberto, o juiz de execução não tem o que fazer, nessa pandemia não tem o que fazer. A recomendação do Supremo Tribunal Federal na súmula 56 não diz respeito à pandemia, porque sugere que quem está em prisão albergue domiciliar possa ser esta prisão convertida em pena alternativa, como, por exemplo, né, prestação de serviço à comunidade. Mas eu não posso dar prestação de serviço à comunidade em pandemia. Quer dizer, está todo mundo recluso em casa, o preso vai trabalhar onde? Não tem. Então, mais uma vez, nós estamos num sistema complicado. Quem está em regime aberto hoje já está em casa. Não vejo que o juiz pode fazer de diferente nesta pandemia, a não ser recomendar que ele fique em casa. Por outro lado, quem está em semiaberto nas colônias penais que estão superlotadas, as que estiverem superlotadas, nem todas estão, poderiam ganhar a saída antecipada com monitoramento. Não sendo possível monitoramento, eu vejo como única alternativa a progressão para o regime aberto, pelo menos quando estiver próxima de ser atingido o prazo. Então o juiz, em face da pandemia, né, poderia apressar essa progressão para o regime aberto. E aí seria a prisão domiciliar, a prisão albergue domiciliar. O que o juiz pode fazer para acelerar isso? O juiz pode evitar um exame criminológico desnecessário, especialmente para crimes que não são violentos. O juiz pode determinar o cartório um trâmite mais rápido. O juiz não precisa esperar que o preso peça a progressão. Então, para aqueles que estão no semiaberto, das duas, uma. Ou sai com monitoramento eletrônico, recomendação da súmula 56, possível, não é? Apressar o regime aberto. Agora, milagre não dá para fazer. Se o sujeito acabou de entrar no semiaberto, com uma pena longa ainda a cumprir no semiaberto, por um crime violento, que vai precisar de um exame criminológico para ele ir para o aberto. Estamos em fase de pandemia. O que nós vamos fazer? O poder público tem que dar assistência interna ao presídio, né, para garantir a incolumidade física dos presos em época de coronavírus. Como todo mundo que está em casa, não é, pode também ser contaminado. Não é? E aí as pessoas que moram, não é, em favelas com muita gente dentro de um cômodo, faz como? Não é? Nós não temos também milagre, minha gente. Nós não temos como resolver só a posição dos presos. Nós temos que pensar que os presos fazem parte da nossa comunidade, da nossa sociedade. E a nossa sociedade está sofrida. A nossa sociedade está sem trabalho. Muitos brasileiros que dependem de um trabalho informal estão sem trabalho, dependendo de uma ajuda governamental para comer.
para se alimentar, coisas que os presos em semiaberto têm, não é? Então, tirar, repetindo o que eu já falei, o indivíduo do semiaberto, onde ele tem as refeições diárias, e colocá-lo em prisão domiciliar, junto com a família dele, por exemplo, num cômodo apertado, com várias pessoas que não têm alimentação, depende de uma ajuda governamental, que nem saiu ainda, ou que sai, mas não supre todas as necessidades, é incongruente. Então, vejam, esse aspecto todo que a pandemia nos traz mostra uma reflexão muito mais séria, que é a reflexão da desigualdade social que o Brasil vive há muito tempo. E uma desigualdade no próprio sistema carcerário. Quer dizer, não vamos conseguir, meus amigos, resolver da noite para o dia, não vamos, a superpopulação carcerária do fechado, não vamos resolver da noite para o dia a superpopulação que eventualmente exista no semiaberto. O regime aberto não há que se ter preocupação no dia de hoje, porque já é a prisão domiciliar. Tá? As casas do albergado praticamente não existem. Tá? Então a recomendação do CNJ, pelo que eu li, estudei e analisei, é muito importante. Mas eu acho que a grande concentração dela se dá na prisão cautelar. Que aí o juiz realmente tem um poder de dizer prende ou solta. Quer dizer, então, aqueles que não precisam estar presos vão para casa. Para amenizar a situação superlotada do fechado. Só isso. No tocante ao resto, eu acho que cada juiz tem que ter a sensibilidade de ver o caso concreto. Outra coisa que a resolução do CNJ não vedou, vejam que interessante, é a visita. Ela propõe, não é, que possa ser eventualmente adiada a visita. Ela propõe que, se não for adiada, exista um maior controle de acesso das pessoas, né, de higienização e tudo mais, mas ela não veda a visita, até para não gerar rebelião nas cadeias. Então, também nesse sentido, a resolução tem os pés no chão. Não adianta nós tomarmos nenhuma medida drástica neste momento. Pelo menos assim é o que está me parecendo essa análise que nós temos que fazer, né, no tocante às condições de hoje. Eu vejo algumas perguntas que os advogados me encaminham, que são preocupações interessantes, né, em relação, por exemplo, à aplicação dessa recomendação do CNJ. Eu diria para vocês o seguinte, é uma recomendação. Como recomendação, não é uma lei. Não é nem mesmo uma resolução, que se poderia questionar, né, de ordem administrativa para o juiz fazer alguma coisa em matéria jurisdicional, que não poderia, a meu ver, não seria cabível uma resolução determinativa para essas questões jurisdicionais de prende ou solta alguém. Mas não é uma resolução, então nem essa discussão nós precisamos ter. É uma recomendação. Recomendação essa que chegou ao Supremo, um ministro fez uma liminar também em tom de recomendação aos demais juízes do Brasil, e até mesmo a recomendação do ministro do STF em liminar foi derrubada pelo plenário. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem recomendação para os magistrados do Brasil em matéria de processo penal e pandemia. Ou seja, cada juiz deve agir de acordo com o seu bom senso. O CNJ editou uma recomendação, que, a meu ver, precisa da reflexão dos magistrados, sim. Porque muito dessa recomendação, que aí sim eu considero fundamental, diz respeito à súmula vinculante 56
tá certo? Do Supremo Tribunal Federal. Agora sim, vejam, é norma cogente, é súmula vinculante. Sendo súmula vinculante, o juiz tem que cumprir. Então, um exemplo. Houve uma progressão, agora, nessa fase especificamente até de pandemia, do fechado para o semiaberto. Né? E não há vaga no semiaberto. O juiz tem que cumprir a súmula 56. Não pode o indivíduo permanecer no fechado se ele tem direito ao semiaberto. Ele precisa ser encaminhado imediatamente ao semiaberto. Não tem vaga, outras medidas, como saída antecipada com monitoramento eletrônico. Não é possível, o próprio Supremo diz também, enquanto não houver viabilidade para o monitoramento eletrônico, por exemplo, coloque em prisão domiciliar, que na verdade, repito, é a PAD, né? Prisão, albergue domiciliar, que é o padrão do regime aberto no Brasil hoje. Então, essas coisas o juiz precisa seguir, que é a súmula vinculante 56. No mais, meus caros, eu, pessoalmente, tenho tentado, na minha atividade jurisdicional, né, fazer o possível para não manter preso cautelarmente quem não precisa, realmente não precisa de prisão preventiva, especialmente por causa da pandemia, mas também porque sempre foi a minha ideia de que prisão cautelar é a última opção, não é a primeira. Quer dizer, a minha atuação na 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo mostra isso, prova isso. Quer dizer, eu não mudei a minha posição exclusivamente por causa da pandemia, eu apenas aumentei o zelo para tentar soltar mais gente que for compatível com a liberdade, lógico, né? Tentando fazer o melhor possível. E eu acho que os magistrados do Brasil também estão, né, envolvidos nessa ideia. Essa é a minha visão. Né? E eu não sei se existem algumas questões, alguma coisa que seja interessante colocar. Aí consulto você, Daniele. Vamos passar, professor, para as perguntas que o pessoal mandou. Algumas perguntas, provavelmente o professor já mencionou, né? Mas a gente vai falar aqui rapidinho, o professor vê quais seriam as perguntas mais relevantes. Espera aí. Lógico. Vou cancelar aqui. Uma das perguntas que o pessoal mandou é a questão da audiência de custódia. Como fica? Né? O professor quer falar um pouquinho mais? Olha, na verdade, o que consta na recomendação do CNJ e, naturalmente, dos tribunais regionais e estaduais, não tem como fugir a isso, é que a audiência de custódia não se realize nessa fase de pandemia. Eu até fiz a expressa menção de que a legislação processual penal da Lei 13.964 do ano passado, incorporou finalmente a audiência de custódia no sistema. Ela deve ser realizada até 24 horas depois da prisão em flagrante. Isso é o normal. Não é? Mas agora, na fase da pandemia, o próprio CNJ recomenda que não se faça audiência de custódia e, se precisar fazer, se o juiz realmente quiser fazer, tomar todas as cautelas de higiene, máscara, álcool gel, distância, para não haver perigo de contaminação. Mas a recomendação é não fazer. E assim também os tribunais estaduais e regionais têm decidido não fazer. Quer dizer, o juiz, então, faz a análise, logicamente, do auto de prisão em flagrante, como sempre fez, né, por escrito. Concede ou não liberdade provisória, converte ou não em preventiva, mas sem a presença do preso. Então, por enquanto, na fase de pandemia, a recomendação é não fazer a audiência de custódia. A gente teve, inclusive, uma discussão no Rio de Janeiro, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, reclamando porque o TJ do Rio estava pensando na possibilidade de fazer as audiências de custódia em forma de videoconferência. Nesse momento, seria válido, seria possível? Válido, eu acredito que sim. Eu acredito que sim.
porque, inclusive, os tribunais estão agora estudando a possibilidade, inclusive o Tribunal de São Paulo, de fazermos as sessões, não é? Presenciais, que seriam, não é? Ao vivo, não é? Como nós estamos fazendo agora, não é? As sessões para garantir aos advogados a sustentação oral. Porque nós, por exemplo, temos julgado vários casos, né, virtualmente, todas as semanas, né, mas existem os advogados que insistem na sustentação, que é um direito, né, e aí é preciso ser ao vivo. Né? Então, nós estamos já em estudo para instalar essa possibilidade de uma sessão online. Ora, se o tribunal, o colegiado pode se reunir online, como aliás o Supremo também está fazendo, né, o Superior Tribunal de Justiça, eu acredito que a audiência de custódia poderia ser feita assim, mas tudo depende só de equipamento, né, e de um programa e de uma, enfim, de uma programação para que isso dê certo. Uma outra pergunta que fizeram é em relação à prisão temporária nesse período de pandemia, como que fica? Bom, gente, prisão temporária faz parte da prisão cautelar. Ela não está revogada, não está afastada. E ela precisa continuar a existir como a preventiva continua a existir. Eu só digo uma coisa, que as prisões temporárias geralmente já são para crimes graves, não é? E por extrema necessidade da investigação. Então, o que eu penso da prisão temporária, eu tenho explicado isso sempre, é que um juiz precisa decretar uma temporária com muita cautela. Porque, imaginem, uma temporária de 5 dias, prorrogado por outros 5 dias, em época normal, não estamos falando em pandemia, né, é impossível de ser contrariada por HC, por exemplo. A Câmara não consegue se organizar para julgar em 10 dias. Tem que ouvir o Ministério Público em segundo grau, parecer e tudo mais, e colocar em mesa, não tem. Ou o advogado consegue uma liminar do relator contra uma prisão temporária de 5 mais 5 dias, 10 dias, ou não tem o que fazer. Então, isso em época normal. Em época de pandemia, eu diria que o juiz precisa dobrar a cautela para decretar uma prisão temporária, porque além de não ser possível de ser avaliada por HC de maneira rápida, né, estamos em fase de pandemia. Quer dizer, colocar mais um indivíduo no sistema fechado, né, pode ser prejudicial. Então, eu diria, prisão temporária, embora exista, continue normalmente a existir, ela deve ser reservada para casos realmente necessários. Subiu agora uma pergunta, inclusive aí nos comentários, né, a questão da utilização de containers para o isolamento dos presos que estiverem com Covid. Se isso é uma medida que pode ser tomada nesse momento. Eu diria a vocês, com todo respeito a quem propôs essa ideia, que eu nem sei de onde veio, mas eu cheguei a tomar conhecimento disso, que é um absurdo. Porque nós já tivemos no Brasil, num dos estados brasileiros, uma época atrás, por falta de vagas no sistema fechado, a ideia de colocar presos em containers. Isso foi feito, né? E não em pandemia, foi feito porque o sistema estava superlotado. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que não se pode colocar seres humanos em containers, que é lugar para carga. Quer dizer, nem animal a gente coloca em container. Então, com todo respeito, eu acho que em fase de pandemia ou não, né, o sujeito contaminado pelo coronavírus tem que ser tratado como ser humano. Quer dizer, não dá para nós pensarmos em colocar contaminados em containers. Né? Nós vamos viver praticamente uma ficção científica e de mau gosto. Uhum. Professor, na verdade agora a gente já está quase no tempo de encerrar a live, né? Então queria ver com o professor as suas considerações finais, né? O que realmente, nesse momento tão complicado, a gente passando por uma evolução no processo penal, desde o ano passado, né, a gente teve umas modificações muito relevantes, o professor já mencionou, né, que tem um lado negativo, tem um lado positivo e que tem coisas que a gente pode, inclusive, se utilizar no processo penal, que
ajudam, né, que melhoram, digamos assim, o nosso sistema, né, mas em tempos de Covid, realmente a gente está numa situação bastante complicada, né? Não sei se a gente tem todos os instrumentos necessários nesse momento para poder lidar, por exemplo, com essa crise carcerária que o professor mencionou, né? Então, quais seriam as suas ponderações finais aí a esse respeito? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas o que o professor imagina que a gente pode fazer ainda, né, no sentido de proteger as pessoas que estão no cárcere, nos presídios, ou com algum tipo de restrição de liberdade? Olha, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, mas em primeiríssimo lugar, que os juízes brasileiros, de todos os graus de jurisdição, tenham o máximo de sensibilidade e bom senso nessa época. Dos dois lados, meus caros. Não é o caso agora de soltar todo mundo e simplesmente dizer, tem uma pandemia, abre a porta do cárcere, e o condenado, como eu disse, que entrou com habeas corpus, tem mais de 100 anos de prisão, por homicídio, crimes graves, violentos, né? Decisão transitada em julgado, quer dizer, não dá para abrir a porta e falar vai cumprir em casa. É um exagero. Por outro lado, né, há muitas prisões, é a minha visão, que são desnecessárias. É possível colocar uma pessoa em liberdade que não vai acontecer nada de grande relevância, para a ordem pública ou para a segurança social, e na fase de pandemia é possível que o indivíduo encontre um melhor abrigo na sua casa, já que ele não é nem condenado, né, uma prisão cautelar, do que ficar num sistema fechado, superlotado. É a minha visão, quer dizer, que os juízes possam ter o máximo de sensibilidade e bom senso nessa fase para exercer toda aquela qualidade que um juiz precisa ter, que é o equilíbrio, que é o meio termo. Mas eu quero lembrar para vocês, inclusive, porque isso me chamou muita atenção, eu fiz um estudo esses dias, como é que o Supremo Tribunal Federal tem analisado essas questões relativas à superlotação e à falência do sistema carcerário. Então eu quero lembrar para vocês coisas importantes, que eu mesmo, confesso, tinha esquecido. O Supremo já tem decisão proferida em recurso extraordinário, primeiro, dizendo textualmente que cabe responsabilidade civil do Estado pelo preso que se sentir prejudicado em cárceres superlotados, sem trabalho, vivendo na ociosidade e, obviamente, em época de pandemia, sujeito à contaminação. Então, isso já é decisão definitiva. Basta que o preso, por seu advogado, ingresse contra a Fazenda do Estado. O Supremo disse, cabe indenização. Outro recurso extraordinário que também já foi decidido, fala, e isso é muito importante, eu fui juiz da Fazenda Pública em São Paulo por uns 8 anos. Eu me lembro que às vezes havia ações que entravam, ações civis públicas, pedindo reforma de presídio, mudanças na organização de um estabelecimento penitenciário, e os juízes da Fazenda diziam, não é problema nosso. É um problema da execução penal. O Supremo tem decisão dizendo que cabe sim ação para obrigar o Estado a reformar e adequar presídios de acordo com a lei para humanizá-los. Veja, isso muitas vezes a gente esquece, o advogado esquece, né, e isso não é levado ao tribunal. Mas então cabe na esfera da Fazenda Pública também. E temos uma decisão muito interessante, que está ainda sob julgamento, não chegou à decisão final, mas numa medida cautelar, o Supremo aprovou o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro. E graças a essa decisão é que se impôs a realização de audiência de custódia antes mesmo da lei.
Então, o Supremo está sensível ao problema da superlotação. Portanto, é preciso que a gente, como operadores do direito, exploremos essa sensibilidade no sentido de levar aos juízes competentes, né, da Fazenda um pedido de indenização, da Fazenda um pedido de reforma de um presídio, né, e ao juiz criminal, né, a sensibilização, não só pela recomendação do CNJ, mas também pela decisão do estado de coisas inconstitucional que o Supremo declarou, que o sistema carcerário precisa ser adequado, ou seja, mesmo superlotado, ele precisa ter uma maior sensibilidade para que nós incluamos mais gente. Então, que todos os juízes possam se sensibilizar com isso e realmente decretar prisão cautelar absolutamente indispensável, mormente nessa fase de pandemia. Professor, muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui com o professor. Infelizmente, a gente não pode estar pessoalmente em tempos de pandemia, mas cada um aí na sua casa, né? Professor, mais alguma coisa? Não, muito obrigado pela participação. Estou sempre à disposição e, enfim, tudo que eu puder fazer para contribuir, não é, nessa fase, especialmente nessa fase, estarei sempre a postos. Muito obrigado, professor.